Vamos dar início, então, ao segundo dia do 7º Fórum TCE Educação. O fórum que já faz parte do calendário, de educação em Santa Catarina, e esse ano traz o tema Gestão e Boas Práticas. O 7º Fórum TCE Educação conta com a parceria da Prefeitura de Joinville. Antes de iniciarmos o nosso primeiro painel, gostaria de registrar a presença do conselheiro Rodrigo Coelho, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro também atuante na área da educação, e do auditor do TCE do Piauí, Gilson Araújo. Bom, para abrir os trabalhos desse segundo dia do evento, vamos convidar para subir ao palco os participantes do painel, cujo tema é Valorização do Professor. Convido, então, para subir ao palco o secretário de Educação de Joinville, Diego Calegari. O coordenador geral do movimento Profissão Docente, senhor Haroldo Rocha. A deputada estadual e presidente da Comissão de Educação na LESC, Luciane Carminati. E para mediar este debate, a diretora de Atos de Pessoal do TCE, Ana Paula Machado da Costa. Então, um bom evento a todos, um bom dia. Ana Paula, a palavra está com você. Olá! Opa, é para acordar. Olá, bom dia. Com muita alegria e com muito entusiasmo, como vocês viram agora, que nós iniciamos os trabalhos de hoje nesse Fórum TCE Educação. Eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou Ana Paula, servidora do TCE de Santa Catarina, atualmente responsável pela Diretoria de Atos de Pessoal, que é a diretoria que faz a fiscalização das metas e das estratégias relacionadas à valorização dos profissionais do magistério. Aqui ao meu lado estão os nossos convidados de hoje, os painelistas, então, Diego Calegari, Haroldo Rocha e a nossa deputada Luciane Carminati. Eu já vou apresentá-los de forma mais detida, cada um deles, mas antes eu gostaria de fazer um breve registro inicial, falar da importância do Fórum TCE Educação, sem sombra de dúvida, esse evento que se consolidou ao longo do tempo, idealizado pelo nosso conselheiro Gerson dos Santos Sica, nosso relator temático da área da educação no âmbito do Tribunal de Contas, que aqui se faz presente, e que sempre trouxe ao debate temas importantíssimos relacionados à educação, à qualidade do ensino, ao processo ensino-aprendizagem, a importância de se alertar o gestor público para o cumprimento e o atendimento efetivamente das metas e das estratégias relacionadas, então, não só a valorização do profissional do magistério, mas todas as metas dos planos em si, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. E, é claro, nessa 7ª edição do Fórum não poderia ser diferente, Assuntos importantíssimos vão ser abordados a partir de agora, hoje e amanhã, como desse painel inaugural que trata da valorização dos professores. Esse assunto de extrema importância, E falar em valorização do profissional do magistério é falar em formação inicial, em formação continuada, em implementação de um plano de carreira bem estruturado, que seja atrativo não só para os atuais, mas como para os futuros profissionais, que permita uma progressão na carreira
seja atrativa, com a implementação, com progressões, promoções funcionais, enfim, com uma jornada de trabalho adequada, com a implementação de do piso salarial nacional profissional. Ele incide sobre o vencimento inicial e não é pago como forma de complementação. O Tribunal de Contas sempre fiscaliza essa parte, inclusive a atualização, deputada, do piso salarial. E também a questão do provimento dos cargos dos docentes por meio de concurso público. Também isso é muito importante, concursos periódicos. Sabemos que o concurso é a regra, a exceção é o ACT, né? Que é só para necessidade temporária de serviço público. Ontem foi pontuado aqui da alta rotatividade, é claro, tem servidores, professores qualificados, né, com vínculo temporário, mas a questão da alta rotatividade, ela acaba por impactar a questão do vínculo que se forma com o aluno e o professor nesse processo do ensino-aprendizagem. E também, para passar a palavra a cada um de vocês, quando nós falamos em valorização dos docentes, não devemos só nos ater à questão remuneratória, a da tabela salarial, né? Ele é um assunto que ele perpassa, ele atinge outras dimensões, né, que vão além da questão remuneratória. Então, falar em valorização é falar em garantia de condições dignas de trabalho, condições físicas, instalações físicas, condições materiais de trabalho, condição física na sala de aula, um ambiente adequado, nas unidades escolares. E também há que se ter um olhar para a questão da condição física e da saúde mental do professor, certo? São assuntos que estão então em voga hoje, mas agora eu vou passar antes eu vou apresentá-los, cada um dos painelistas, rapidamente, porque eles que são os especialistas na área, conhecem muito bem de educação. Então, rapidamente, a breve apresentação. Nosso primeiro painelista hoje vai ser o Haroldo Rocha, coordenador geral, foi mudado de última hora, coordenador geral do Movimento Profissão Docente, natural do Espírito Santo. Ele já foi secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, secretário de Educação de São Paulo, maior rede pública, né, Haroldo, de ensino, fez um excelente trabalho lá, inclusive com premiação, já é professor, já foi pró-reitor também dessa Universidade Federal do Espírito Santo. Temos também o nosso caríssimo Diego Calegari, secretário municipal de educação aqui do município de Joinville, nosso município anfitrião. Ele é graduado e mestre em administração pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, formado em liderança e gestão de líderes para a gestão pública no Brasil, pelo Centro de Liderança Pública Harvard Kennedy School, autor do livro Planejamento Estratégico na Escola é o que faz a escola ter um bom desempenho. Desde o início da carreira, atuou como consultor e empreendedor social nas áreas da educação e da inovação. E aqui ao meu lado, nós temos a nossa deputada estadual, presidente atual da Comissão da Educação pela Assembleia Legislativa do Estado, graduada em Pedagogia, especialização em Educação Especial, habilitação em Orientação Educacional, atuou como professora e coordenadora pedagógica no município de Chapecó, secretária de Educação também em Chapecó, antes de ocupar cargos eletivos, e já exerceu a vereança por mais de uma vez. Então, feita a apresentação e as considerações iniciais acerca desse nosso tema, extremamente importante, valorização dos docentes, tenho a certeza que, então, a partir de agora, teremos um belíssimo painel. Para falar sobre valorização do professor, eu passo, então, a palavra ao Haroldo Rocha. Sim, fica à vontade. O pessoal coloca a projeção do professor Haroldo na tela. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, gente. Tá. Bom dia para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui nesse estado tão encantador. Esse estado é muito parecido na sua constituição populacional com o meu estado de origem, que é o Espírito Santo, muita colonização italiana, alemã, etc. Então é sempre bom vir aqui, um estado belíssimo, e está em Joinville, município com o qual a profissão docente trabalha, né, Diego, desde 2021, e vamos continuar trabalhando nos próximos anos para fazer mais transformações. Eu quero saudar a mesa, o secretário Diego, um super secretário, a Cecília, que vai estar com vocês, mediando a outra mesa do profissão docente, ela sempre diz, se desse para clonar 5.568 espalhar pelo Brasil, a gente mudava a educação muito rápido. Então, secretário, obrigado pelo convite, a deputada também. Vou falar dos políticos. Ana Paula, que nos coordena aqui, queria saudar a secretária estadual, a doutora Patrícia, a turma do tribunal. É uma alegria grande, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente tem sempre respondido positivamente aos convites do tribunal. Não estou vendo o conselheiro Rodrigo, né, lá do meu estado, que vai estar aqui com vocês também. É muito importante esse trabalho dos tribunais brasileiros de apoio ao desenvolvimento da educação. Eu queria começar fazendo uma pesquisa. O auditório está lindo. Ontem estava e hoje está mais cheio ainda. Eu vou pedir que vocês levantem a mão, aquelas, que são a grande maioria, e aqueles também que são professores de origem. Pode ser diretor e tal, mas que sejam professores de origem. Levanta a mão aí para a gente ver. Nossa, está lindo. Quase 100%. E eu trago aqui, inicialmente, 3 questões para reflexão com vocês. Meu propósito aqui hoje é refletir. Não quero trazer verdades, mas pontos para a gente pensar. Eu começo dizendo o seguinte: os líderes políticos brasileiros, vale dizer, o presidente da República, os governadores, os prefeitos e prefeitas, governadoras, os líderes dos sistemas educativos, secretários e secretárias de educação, as diretoras e diretores e as professoras e professores precisam cada vez mais no nosso país ter um senso de urgência. Sabe por quê? Porque o tempo das crianças e dos adolescentes e dos jovens não para, ele vai passando. Então, cada criança que passa nas escolas e não sai plenamente alfabetizada, vai com problemas para a vida. E eu ilustro isso para justificar o senso de urgência com um único dado. O Todos pela Educação, que esteve aqui na mesa de ontem à noite, fez recentemente um estudo, está na mídia, fácil achar, em cima do SAEB de 2023. E de cada 100 jovens brasileiros que terminam o ensino médio, e vocês sabem que 30 ficam pelo caminho, não chegam a terminar o ensino médio. Mas de cada 100 que termina, 5,2, Ana Paula, sai com aprendizado adequado em matemática. 5,2. E o Estado, aí eu falo com alegria e com tristeza ao mesmo tempo, o Estado que tem o maior percentual é o meu Estado do Espírito Santo, 9,1. Mas não é para ficar com orgulho desse 9,1. É apenas para dizer o seguinte: tem jeito, em alguns lugares se consegue melhorar. Santa Catarina é 5,5, está na média. Então, assim, como que um ser humano, nos tempos atuais, no século XXI, vai dar conta dessa vida digitalizada? Como ele vai ter um pensamento crítico se não consegue lidar com os números básicos? Porque o aprendizado adequado do terceiro ano do médio é percentagem,
Tem vários outros números. Em língua portuguesa é 32%. De cada 100 brasileiros que terminam o ensino médio, são proficientes 1/3. Então, rigorosamente, nós estamos perdendo o jogo na educação. Por isso que eu comecei falando que as lideranças e as professoras e professores têm que se juntar para dar a volta por cima. E aí, Gerson, conselheiro Gerson, ter os tribunais de contas, conselheiro Rodrigo, todos que são do Tribunal de Contas, Ana Paula, né? Se unindo nesse esforço, porque o desafio é grande, gente. O mais fácil nós já fizemos, reservar dinheiro para a educação, ter os prédios, ter alimentação de qualidade, ter transporte para as crianças que moram distante da escola. Isso foi difícil, mas nós já fizemos. O mais difícil é promover a qualidade da aprendizagem. E aí é o ponto que eu quero abordar aqui, que é com o que eu trabalho hoje. Promover a melhoria da qualidade da aprendizagem depende de uma coisa em 95%, da qualidade das professoras e dos professores, e depende da qualidade da liderança das escolas, vale dizer, da capacidade de liderar a escola de diretores e diretoras. Esse é o desafio brasileiro do século XXI. E é mais difícil, né? Tem gente que acredita que a tecnologia vai ser a redenção. Não vai ser, embora vai ajudar muito. Mas não vai ser a tecnologia. O desafio da humanidade, nesse quadrante da educação em particular, é gente, são pessoas. E aí tem uma frase que eu gosto de usar: o Brasil precisa cuidar melhor das suas professoras e professores. E não estou falando só de remuneração, também isso. Estou falando de cuidar melhor de um profissional que tem que lidar com crianças, adolescentes e jovens em processo de formação nesse mundo de hoje. E no caso da escola pública, de crianças, adolescentes e jovens que vêm das famílias de menor renda, que vêm com muitas privações. Mas aí eu tenho uma crença que eu compartilho com vocês e tive quando fui secretário. Toda criança pode, deve e tem que aprender, e tem que se desenvolver. É método. É profissionalismo dos professores e das escolas. Quando eu falo em professores e professores, eu estou falando, né, dessa figura profissional, desse ser humano que tem essa causa e que produz resultados em grupo, não é individual. Claro que a individualidade tem que estar presente, mas é em grupo, é na escola. Uma criança não se desenvolve pela obra de uma única professora. É por um coletivo de professores bem liderados na escola. Então, essas questões que eu queria deixar aqui para a gente pensar, né? Desenvolver gente, para que essas gentes possam cuidar melhor das gentes pequenas, é um desafio para a educação brasileira de hoje, é o desafio mais importante e maior que a gente vai ter que enfrentar. Repito, o que fizemos até hoje já foi muito, mas não foi suficiente. O desafio agora é qualidade, né? E às vezes a gente vê as lideranças falando muito de merenda, disso, e tem que falar, e tem que cuidar, e tem que melhorar continuamente. A qualidade dos prédios, a gente viu falar que tem que melhorar, mas não é isso que vai garantir que todas as crianças aprendam. Eu gosto de dizer, parede, tijolo não ensina, quem ensina é professora e professor. Eu vou projetar aqui, eu tenho que ir caminhando para o final, né? Eu não estou olhando o tempo não, você olha aí. O movimento, onde que eu aponto? Não, voltou. É para frente.
eu coordeno o movimento Profissão Docente, que é uma organização do terceiro setor. Eu quero dizer para vocês, o Brasil, vocês estiverem aqui todos, vão ter aqui o Instituto Natura, que estão ali no nosso conselho, né, nossa coalizão. O terceiro setor, eu sei que tem redes públicas que torcem o nariz para o terceiro setor. Estão errados, tenho que dizer. Sabe por quê? A Constituição brasileira é sábia. Os constituintes foram sábios, disseram o seguinte: educação é direito de todos, dever do Estado, da família e da sociedade civil. Né? Aqui é a sociedade civil, veja ali, Instituto Península, FLUP, que é uma fundação que trabalha com formação inicial, Instituto Natura, está aí a Marcinha, vai estar com vocês, Instituto Unibanco, Itaú Social, Todos pela Educação, Vivo, Fundação Lema. É um exemplo de união para superar problemas difíceis. Eu brinco dizendo, né? Diego já ouviu falar várias vezes, nós pensamos 24 horas em como apoiar as redes para que elas criem as melhores condições para as professoras e professores cumprir sua nobre missão de desenvolver as crianças e adolescentes. Essa é a nossa missão, como está escrito ali, né? Fortalecimento da profissão docente. E aqui já cabe uma reflexão, que parece óbvia, mas não é. O que caracteriza uma professora e um professor? Qual que é a característica específica da professora e professor? E eu ilustro com um exemplo que eu gosto. Não é saber química que torna a professora de química a melhor professora de química, né? O que torna a professora de química a melhor professora de química é a capacidade pedagógica que ela desenvolve de ensinar química, que não é igual a ensinar língua portuguesa, que não é igual a ensinar matemática. Então, aqui um primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. A competência, o que caracteriza as professoras e professores é a competência em práticas pedagógicas. Vale dizer, como é que ela lida com as dificuldades dos seus estudantes, de forma a que todos aprendam e se desenvolvam. Que é o jogo que nós estamos perdendo. Poucos estão se desenvolvendo, a maioria não está. Nem em língua portuguesa. Imagina em química física. Aí ele sempre... não, estou fazendo errado. Tem hora que ele obedece, tem hora que ele não obedece, ele volta. Aqui eu trago um dado. Isso é o dado de uma pesquisa, porque imagina, né, gente, trabalhando com professores, a nossa missão é apoiar as redes públicas a melhorar as políticas docentes. A gente dizendo que professor é importante, mas a gente não tinha um número no Brasil. Tem números de pesquisas mundo afora. Essa foi a primeira pesquisa que fizemos, deputada, para trazer um número, né? Porque a matemática é importante, um número dá um significado diferente. Então, quando a gente pensa numa criança e num jovem se desenvolvendo, tem o mundo, especialmente a família. A família é muito importante. Valores, né? A família começa a ensinar a língua, não é isso? Eu tenho um netinho que está começando a fazer os primeiros grunhidos, né? Daqui a pouquinho ele está falando mamãe, papai, né, errado, e vai. Família é muito importante, principalmente pelos valores, pelas condições socioeconômicas e culturais que propiciam aos seus filhos. Mas está fora da escola. Dentro da escola, são mais ou menos 30 variáveis que você pode listar que impactam a aprendizagem das crianças. Mas tem uma, que são os professores e professoras, isso é dado para 6º ou 9º ano, que impacta em 60% a aprendizagem das crianças. Essa pesquisa está disponível. Vocês entrarem no nosso site, profissãodocenteemendado.org.br, está lá. Está disponível. 60% do que uma criança desenvolve vem do trabalho das professoras e dos professores. Repito, não o que cada um faz individualmente, mas o que cada um faz individualmente somado no time da escola. Isso é muito importante. Então, esse número
tem ajudado. O ministro Camilo viu a pesquisa e ele tem citado esse número. Aqui é a nossa crença. O que eu estou falando para vocês, a gente só pode falar se acreditar. Eu disse para vocês que toda criança pode, deve, tem que aprender e se desenvolver, né? O tem aí é desafio para nós que trabalhamos com educação, né? E isso demanda um esforço, sobretudo das professoras. E eu estou falando aqui de uma crença, né? Os professores podem sim, as professoras podem sim transformar a educação. A educação não vai ser transformada só pelas lideranças. Aliás, as lideranças têm um papel central, como teve o Diego, como tem o nosso querido prefeito Adriano. Eles têm uma função, mas eles não estão no dia a dia das crianças. Quem estão são as professoras e os professores. Então, essa é a nossa crença no profissão docente. Professores transformam a educação. Agora, tem uma vírgula ali, atuando em seu pleno potencial. Todos nós, seres humanos, temos potencial, que pode se desenvolver. E é disso que eu estou falando. Quando eu digo que o Brasil precisa cuidar melhor dos professores, tem que cuidar para que todas as professoras e professores possam se desenvolver na direção da plenitude daquilo que ela pode fazer de melhor para que todos aprendam. Eu sigo em frente. Já vou finalizando, tá, Ana Paula? Acho que estou dentro do... Então, esse desenho que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de, como está ali, agenda sistêmica, né? Essas 8 organizações que eu mostrei para vocês, que constituíram profissão docente, e aqui cabe uma observação que eu já ouvi do secretário Diego. Eu fui secretário 10 anos de educação, e cada organização tinha um projetinho. E cada uma queria, né, secretária? Você deve passar por isso, né? Levar o seu projetinho para... Profissão docente não tem projetinho. Nós temos uma visão de agenda. E cada rede tem o seu momento, tem o seu desafio político, pode resolver, enfrentar um dos problemas. E a gente ajuda. Não dá para copiar um do outro, dá para se inspirar e adaptar a sua realidade. Quando a gente pensa nos professores brasileiros e olhamos para tudo que acontece no nosso país, o que a gente vê como prioridade quando falamos de professores? Primeiro, professor brasileiro que faz licenciatura em pedagogia, só 19% faz as 400 horas obrigatórias de estágio. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos formar professoras e professores cujo ofício é estar todo dia na relação com as crianças, sem que essa menina e esse menino que está em formação frequente o ambiente escolar no seu período de formação? Mais que isso, como que nós vamos formar boas professoras e bons professores, usando a tecnologia que tem que ser usada, mas usando a tecnologia com educação à distância autoinstrucional, botando outros professores para gravar, bota na plataforma e cada um no seu canto vê no momento que quiser. Isso não pode dar coisa boa. Por quê? Porque a função, o trabalho do professor é essencialmente coletivo, não é isso? Eu vivi em ambiente escolar, eu não fui de educação básica, eu fui de universidade. Um professor fala com o outro, mas aquela menina ali, aquele menino assim, está com tal... Essa aqui é a riqueza. Então, como é que forma professor e professor atrás de uma tela de computador? O Brasil vai ter que resolver isso. O Ministério da Educação, a secretária acompanha lá, está tentando resolver. É uma discussão difícil, complexa, né? Porque quando você fala isso, alguns falam, é contra a tecnologia. Coisa nenhuma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, se eu vou formar professora, tem que ser na relação. Se a professora não aprende nem se relacionar com os seus colegas de escola, como é que vai se relacionar com as crianças, que é mais desafiador?
Como é que vai formar, ainda que presencial, só com teorias pedagógicas do passado? Sem trazer isso, sem partir da realidade da sala de aula, que é o desafio de hoje. As crianças de hoje não são como nós fomos. Até porque está cada um com o celular na mão. E aí a repórter me perguntou ali sobre isso, eu já deixo a opinião aqui para vocês. Ter que proibir o uso do celular é uma derrota para nós, educadores. Mas nós vamos achar um outro caminho que não seja proibir, para lidar com isso. É claro que perturba. Eu quero dizer para vocês, em 2010, eu escrevi uma lei com um time nosso e mandamos para a Assembleia e aprovamos proibindo. Em 2015, a gente mandou outra, revogando essa que proibia. E dizendo, pode usar sob domínio do professor e tal. Mas não é simples assim. Não é problema de lei, é problema de consciência e de jeito de trabalhar e de usar. Então, formação de professores na educação básica. Tem uma luz pequenininha que o MEC acendeu. Chama-se pé de meia das licenciaturas. Não vou explicar por que é pequenininha, mas é luz. E eu digo por quê. Se as meninas e os meninos, a grande maioria, se as meninas e os meninos brasileiros que escolhem a licenciatura, abraçam a docência, vêm das famílias mais pobres, o Brasil tem que ter uma solução para essas meninas e meninos poderem se dedicar à formação docente. Porque o que está acontecendo, por que elas estão correndo para o EAD? E aí faz qualquer hora e de dia está trabalhando. Aprendi com o Diego. Joinville tem um programa de bolsas, 1000 bolsas, né? Algo assim, 800. Nunca consegue preencher. Eu perguntei ao Diego, por quê? Vai ver as meninas que estudam pedagogia, estão no balcão da farmácia, no caixa do supermercado, porque tem que ganhar um dinheirinho para sobreviver e ajudar a família. Então, o pé de meia é uma luz pequenininha, né? Só um detalhe, é um dinheiro para as meninas e para os meninos, mas que não tem contrapartida, está errado. Essas meninas e meninos teriam, se tem um dinheirinho, teriam que se dedicar à formação o dia inteiro. Um tempo na faculdade e um tempo na escola, aprendendo como é que funciona a sala de aula com as professoras, com vocês que já são experientes. Então, licenciatura. Outra coisa, onde que a gente erra? Na hora que a gente faz concurso, faz aqueles concursos que vocês devem ter feito, né? Fazer X nas respostas, não é isso? Conteúdo de química, não tem nenhuma questão que para ver se o professor sabe da aula de química. O professor da educação básica, agora já melhorou bastante e a gente ajudou a melhorar. Inclusive, Joinville, né? Na universidade a gente dá uma aula. Eu brinco, é igual motorista. Quando você vai contratar um motorista, você pede a carta, né? Não sei como é que você chama aqui, a carteira de motorista. Mas bota o carro, dá uma voltinha aí. Porque às vezes o cara tem aquela carta, mas não sabe nem ligar o carro. Ou passa a marcha errada, passa a segunda em vez de primeira, ou terceira. O professor é a mesma coisa, tem que ver se sabe da aula. Tem que selecionar melhor. Acabou, né? Eu finalizo. Então, o concurso tem que aperfeiçoar. Estamos avançando enormemente. Aqui pertinho de vocês, no Paraná, o Paraná seleciona os professores com prova prática, né, Maria Cecília? Cecília que cuida disso. Inclusive, os temporários fazem prova prática. Porque quando a gente fala isso, é impossível, porque a educação é muito grande. Não é. É questão de querer, é coragem de fazer a mudança, como o Diego fez aqui. Aí a gente pega as professoras, acabou de sair da escola mocinha, 21 anos, né? Termina a faculdade, vai direto para a sala de aula. Está errado. O que o mundo nos ensina? Quando começa a docência, depois da faculdade, é um momento de ouro para formar, para desenvolver as competências pedagógicas. Por quê? Porque se antes ele estava assistindo aula e vinha ver como é que funciona, agora não, ele tem que administrar uma sala de aula. Aí que os problemas reais vão aparecer. Aí é hora de formação. Um estágio probatório decente, que vê o desempenho do professor e agrega a formação
customizada, específica para cada um, com mentoria de um professor experiente. Esse é o caminho. Ah, é difícil. Gente, se quiser fazer fácil, vai ficar como está. É difícil, mas eu volto ao Paraná. O Paraná, nós estamos desenvolvendo uma experiência muito boa no estágio probatório. Pertinho de vocês. Não sei quanto tempo gasta até Curitiba, é bem perto, né? Jornada e remuneração. O Brasil botou na legislação que 1/3 do tempo do professor é para outras atividades que não está direto com o aluno. Está certíssimo. Aí nós pegamos quase, eu não sei como é que é aqui, não me recordo, secretário, mas assim, em quase todo lugar, esse tempo o professor não fazia nada, coitadinho do professor. Não, esse tempo é da escola, da educação, e dele também. E aí tem parte boa desse tempo, tem que ser para desenvolvimento profissional. De que eu estou falando? De todo um esforço de apoiar esse professor a desenvolver novas práticas pedagógicas. Remuneração, eu mencionei, tem que continuar melhorando, gente. Enquanto a profissão professor não for uma profissão que seja competitiva do ponto de vista de remuneração, com boa parte das outras profissões, você não vai atrair os melhores, né? A sociedade tem gente de A a Z. Nós precisamos, na educação, das melhores competências. E remuneração é importante. Tem que continuar melhorando. Melhorou. Eu, quando comecei na educação, era um salário mínimo e 2. Está perto de 3. Então, não me venham também com derrotismo, né? A gente tem que olhar para as coisas boas, para os avanços, para ganhar força para enfrentar os desafios maiores. Formação continuada. Eu já mencionei, gente, esse modelo aqui, com professor, não funciona. Que a gente viveu aqui, né, Diego? Na formação continuada. Professor em círculo, cada um falando o que está fazendo, das suas dúvidas e certezas, trocando com um bom, não professor, né? Um bom mentor, um bom tutor, um bom instrutor. Professor também. É sempre entre pares, com alguns que desenvolveram mais, ajudando os que estão, mas sempre a partir do que ele está vivenciando. Aí funciona e os professores gostam. E, por fim, carreira. A Ana Paula falou aqui. Gente, carreira, eu falei do sucesso do meu estado, mas falo também do que não fizemos lá no Espírito Santo. O professor progride só porque 2 anos. Ficou 2 anos, progride. Isso não é estimulante. E não tem aqui nenhum sentido de caça às bruxas, né? O professor precisa saber que se ela faz um esforço de melhorar a sua competência, isso tem um prêmio. A carreira tem que ser isso. E tem que ser assim, ó, e melhorando. Tem carreiras que já estão assim, ó. Então, o esforço de consertar as carreiras é uma peça fundamental, né? Mas na carreira você conserta a remuneração, essa indicação de melhoria para o futuro, você conserta a jornada de trabalho, você conserta uma série de coisas. E você melhora também o olhar sobre a formação continuada, que eu prefiro chamar de desenvolvimento profissional, que é muito mais abrangente. Então, assim, passei do tempo um pouco, mas a mensagem que eu queria trazer para vocês é uma mensagem de um grande desafio, mas também de muita esperança, de muitas possibilidades, porque nós acreditamos no potencial, no esforço, no propósito das professoras e dos professores brasileiros. Se a gente acreditar nisso, se os líderes acreditarem nisso, eles vão ter coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Mas qualquer mudança vai ter gente contrária. Tá certo? Mas precisam ser enfrentadas com coragem, com determinação, para o bem de todas as nossas crianças e para o bem do nosso país. Porque educação, essa última coisa que eu queria dizer, educação não é bom só para a pessoa. Educação é que impulsiona o desenvolvimento do país. Sempre foi assim. No século XXI, mais ainda. Muito obrigado. Excelentes considerações do nosso colega convidado, painelista Haroldo Rocha. Gostaria apenas de
formular uma frase, acho que pode sintetizar tudo que foi dito aqui, que a valorização do profissional do magistério, ela é um dos pilares estruturantes da qualidade do ensino. Certo? E vou fazer uso também, se me permite, Haroldo, de uma frase que é utilizada pelo movimento Profissão Docente, que há muitos caminhos para transformar a educação, e todos eles passam pelo professor. Certo? Com a palavra agora, nosso segundo painelista convidado, secretário de Educação do município de Joinville, Diego Calegari, com a palavra. Bom dia. Vou seguir o meu mestre, Haroldo, eu vou falar em pé também, né, professor? Bom, gente, obrigado primeiro por estarem todos aqui mais uma vez. É uma honra para Joinville receber e hospedar junto ao Tribunal de Contas esse evento, né, conselheiro Gerson Sica, então, em teu nome. Quero agradecer a todos. E quando a gente foi montar a programação do evento, né, e pensar no formato, em como a gente gostaria de discutir os temas, quando a gente discutiu, não, vamos ter momentos plenários onde a gente vai discutir temas importantes, a valorização docente entrou automaticamente. A gente nem cogitou a possibilidade de não ter esse tema aqui, porque, assim como o Haroldo foi muito feliz na fala dele, não há possibilidade de uma educação de qualidade sem um professor preparado, motivado e com condições para ensinar. É ilusório a gente acreditar que vai haver alguma fórmula mágica ou alguma solução que vai cair do céu e fazer com que essa sala de aula tenha qualidade de ensino e de aprendizagem sem um profissional ali preparado. Em adventos de tempos de IA, automação extrema, todos os especialistas sérios são unânimes. O professor ainda será essencial. Porque a educação, especialmente a educação básica, que lida com criança, que lida com adolescente, é um trabalho de gente, como o Haroldo falou, é um trabalho que envolve não só transmitir conteúdo, não só ensinar no sentido técnico, mas envolve afetos, envolve relações, envolve contexto. Então, a importância do professor é tamanha que a gente não poderia deixar de um seminário como esse, dar esse protagonismo e dar esse espaço diferenciado para essa temática tão importante. Eu acredito, como gestor, como profissional da educação, que o problema da falta de professores de qualidade tem um caráter sistêmico. O Haroldo falou, né? A gente precisa de uma agenda sistêmica. O problema também é sistêmico. Eu quero separar ele em duas partes e endereçar o que eu acredito que são os elementos importantes para a gente qualificar e melhorar esse cenário, separando também as responsabilidades, porque aquilo que é dito que tem que fazer, mas não tem quem é responsável, não acontece. Ah, isso tem que acontecer, mas quem faz? Se não tem dono, não acontece. Então a gente tem que, famoso, dar o nome aos bois. Metade da equação está antes mesmo desse professor entrar na sala de aula. Está antes mesmo desse profissional chegar ali a uma classe e começar a lecionar. E aí a gente tem dois elementos importantes. Primeiro, que a profissão docente no Brasil é muito pouco atrativa. Os jovens não querem ser professores. Alguns dados um pouco desatualizados, 2018, 2017, quando eu fiz essa pesquisa, mas que são muito atuais. 1 em cada 20 jovens do ensino médio quer ser professor. Nos países com a melhor educação do mundo, é 1 em cada 5, 1 em cada 7. Aí já tem um problema. Poucos querem. Dos que escolhem licenciatura em pedagogia no Enem, 70% tem notas abaixo da média. 70% dos nossos futuros professores têm nota média no Enem abaixo da média de todos os alunos que fazem o Enem. E pasmem, 30% desses não atingem o mínimo de 450 pontos para conseguir um certificado de ensino médio se fossem fazer a obtenção do diploma pelo Enem. Gente, 1/3 dos futuros professores não consegue demonstrar numa prova do Enem o mínimo para conseguir o diploma de ensino médio, não é para ser professor. Então, quem a gente está atraindo para a profissão docente? São aqueles que vocês estão vendo chegar lá, que chegam para alfabetizar sem serem praticamente sendo analfabetos. São pessoas que tiveram uma formação péssima já na escola, e escolhem a profissão docente e vão depois entrar na sala de aula. Isso é um problema crônico. Não existe faculdade no mundo que vai pegar um aluno que teve uma formação educacional de má qualidade e transformar ele num ótimo professor. Então começa por aí, a profissão tem que ser atrativa. E a segunda parte dessa primeira grande problema é a formação inicial. Todos nós sabemos o quanto que a formação de professores está muito distante da realidade. O Haroldo falou, não há forma professor na tela de um celular. Dados 2023, 81% das novas matrículas em pedagogia e licenciatura em EAD. E aqui não é criminalizando o EAD, mas qual é o profissional que a gente vai formar
para uma profissão que é tão dialógica, que é tão humana, que envolve tanto contato com gente. E mais, gente, nem é a questão do EAD não EAD. Já era ruim muito antes do EAD. Vamos ser muito sinceros. Os nossos currículos de formação inicial falam de tudo, menos de didática na sala de aula. Falam das teorias mais mirabolantes, da história da educação, da sociologia da educação, mas não ensinam um professor alfabetizador a alfabetizar, não ensinam um professor químico a ensinar química, não ensinam como funciona a realidade da sala de aula, não trazem ciência da aprendizagem, não trazem práticas de ensino. E aí nós fazemos o quê? Entregamos esse cidadão para a sala de aula desarmado. Ele chega na sala de aula, fazer uma metáfora aqui, como um soldado que vai para a guerra desarmado. E aí fala, mas secretário, isso é uma metáfora muito drástica. Não, esse é o sentimento dos muitos nossos professores que a gente vê chegando na sala de aula e se sentindo frustrados, desmotivados, cansados, porque chegam na sala de aula, veem que não conseguem dar uma boa aula, veem que não conseguem conduzir a aprendizagem e vão se frustrando. E vão se sentindo, cada vez mais desmotivados. E aí vem o outro lado da equação. O que a gente faz com esse profissional? Que também falta muito aí. A seleção já é muito ruim, como o Haroldo falou, muitos concursos mal feitos, seletivos muito simples. O estágio probatório, que é um estágio aprovatório, sem rigor, sem um acompanhamento e uma régua alta para saber quem vai ficar e quem não vai ficar. Uma formação continuada ausente ou muitas vezes descolada também da realidade. Então, é claro que esse profissional, ele vai já chegando despreparado, se ele encontra esse ambiente, condições de trabalho ruins também, ele vai se desmotivando. E o que vai acontecendo? No começo, tem aquele sentimento, aquela dor. Porque ninguém escolhe ser professor para ser um mau professor, gente. Ninguém, exceto um ou outro com desvios graves de caráter ou algum tipo de psicopatia ou sociopatia. Quem escolhe ser professor é porque tem algum carinho pela profissão, quer dar uma boa aula, quer que os seus alunos aprendam, mas vai sofrer, vai lidando com aquela frustração, aquela dificuldade. E aí tem uma diferença da profissão docente que a gente não pode ignorar. O advogado, o médico, o engenheiro, o pedreiro, o eletricista, todos eles aprendem com colegas, com pares, com gente do lado mais experiente. O professor é um dos únicos profissionais que entra na sala de aula e está sozinho. Ele tem os alunos, mas os alunos não são colegas profissionais que estão lá orientando. Então, muitos professores nunca tiveram uma experiência de ter alguém do seu lado, ajudando, orientando. Então, é uma profissão solitária. E aí, o que esse professor vai fazendo? Ele vai endurecendo o coração. Para não sofrer mais, eu não me importo mais. E aí, aquele ciclo de perpetuação de um profissional que está desmotivado e que já também não se importa muito com a qualidade daquilo que ele faz. E aí, o ciclo se renova. Aquele aluno que está tendo aula com aquele professor é o aluno que ou vai ver e vai falar, eu não quero ser esse cara, ou vai falar, eu vou ser, mas vai de novo entrar no mesmo ciclo, de despreparo, de falta de formação. Então nós precisamos quebrar esse ciclo, não é simples, não tem bala de prata. Não tem, como o Haroldo falou, a gente achar, é só salário? Não, salário é importante, mas vejam só, nos últimos 30 anos, houve a maior valorização do salário de professores na história do Brasil. Desde a época do Fundef, que vinculou o recurso da educação e falou que 60% era para pagar professor, depois com o piso, o crescimento do salário dos professores tem sido extraordinário quando a gente olha para uma perspectiva histórica. Não estou dizendo que o salário hoje ele é compatível talvez com o que o professor deveria receber, mas a evolução é muito grande e cada vez menos jovens querem ir para a profissão. Então, contraditoriamente, a gente está pagando melhor os nossos professores e menos gente quer ser professor. E isso é um problema crônico. Tem um lado da equação que é governo federal, e que um pouco, parte governos estaduais, da secretária Patrícia, com quem a gente já conversou, inclusive, Patrícia, o apagão docente que a gente vive, que tem havido esforços no governo federal, que a gente tem que sim reconhecer, as diretrizes curriculares nacionais, a limitação do EAD para ensino e formação de professores, a questão do novo ENAD, querendo colocar um pouco mais essa prática, colocar mais essa questão da dimensão prática, o pé de meia docente, que é como era um esforço módico, mas tudo isso é ainda muito pequeno, perto do que a gente precisa. A gente precisa de um esforço de transformação mesmo, da perspectiva da formação inicial. Eu acredito muito que nós devemos usar recursos de forma inteligente para que, se um aluno de alto desempenho acadêmico, dos melhores lá no ensino médio, quer ser professor, ele tem que encontrar um curso gratuito,
financiado pelo Estado, não necessariamente uma universidade pública, mas como na universidade gratuita aqui, ou outros programas, onde ele possa estudar sem ter que pagar uma mensalidade, com uma bolsa integral que dê para ele sobreviver e viver, e que ele tenha, desde o primeiro dia, estar numa sala de aula, numa escola de qualidade com um professor experiente. Porque é só assim que a gente vai fazer com que esse profissional saia formado com qualidade, gente. Não adianta, como o Haroldo falou, a gente fazer um jovem estudar, muitas vezes à distância, num curso que muitas vezes não está conectado com a prática. Enquanto ele está lá trabalhando de caixa de supermercado, enquanto está atendendo na farmácia, enquanto está fazendo faxina, enquanto está cuidando de babá de uma criança, como esse profissional vai sair formado para entrar numa sala de aula e lidar com todos os desafios que a gente tem hoje, de carências materiais, de alunos com deficiência, de desigualdades? Então a primeira coisa é que quem escolhe ser professor tem que poder já desde o primeiro dia, e quem é talentoso, os jovens talentosos que querem ser professor, eles têm que encontrar a oportunidade de serem formados numa boa instituição com apoio, né? Então isso é urgente, né? A gente tem visto esforços, mas eles ainda são tímidos. Eu acho que a gente precisa de um esforço nacional, realmente para incentivar e apoiar, porque daí o jovem que está lá no ensino médio vai lá e falar, opa, talvez isso é interessante para mim, vou estudar numa boa faculdade, com uma bolsa, vou poder me dedicar. E eu também faço a fala que o retorno à oferta dos cursos de magistério, porque queira ou não, é uma preparação inicial. Aquele jovem, aquela jovem que faz ali um magistério, começa a olhar a profissão, começa a ver, né, e quiçá que possa abater créditos dessa hora do magistério também no ensino superior depois. Porque ali a gente sabe que já forma um profissional que já pode começar a atuar e que já começa também a ter uma perspectiva. O Brasil virou as costas há 40, 50 anos atrás para o curso de magistério. Foi uma pena, porque trocou um magistério que pelo menos com todos os defeitos era prático, era mão na massa, era a realidade da escola, por um curso de pedagogia e licenciatura abstrato, com teorias fantásticas, mas sem nenhuma relação com a prática. Então voltar já no ensino médio, oferecer cursos técnicos na área do magistério vai ajudar com que mais jovens, pelo menos despertem para o interesse e vão depois para o ensino superior. Do nosso lado, municípios, também temos muito que podemos fazer. E eu vou falar um pouquinho de Joinville, o que a gente tem feito nessa perspectiva da valorização docente. Porque, de novo, não é só salário. Salário é importante. Joinville, historicamente, teve um salário acima da média do estado, acima da região. Mas quando a gente chega na rede 2021, a gente encontra muitos professores desmotivados, muitos professores cansados, muitos professores também, alguns despreparados, a gente vê, né, nas salas de aula, os nossos formadores, a gente percebe. E como virar essa chave? E primeiro eu vou pegar o que o Haroldo, praticamente vou pegar o teu diagrama e vou falar um pouquinho do que a gente fez. Primeiro, estágio. Gente, nós temos um instrumento fantástico que é oferecer bolsas de estágio para essa garotada entrar nas nossas escolas. Mas não é estagiário para cortar papel, não é estagiário para ficar fazendo o quadro da escola, não é estagiário para ficar fazendo ficha de matrícula. É estagiário que vai lá estar atuando no reforço, que vai estar dando apoio para o aluno de educação especial. É o estagiário que vai estar lá ajudando o professor a construir as avaliações, que vai eventualmente estar dando uma aula com supervisão do professor. Um estágio decente, um estágio que prepare esse jovem para a profissão docente. Isso está na nossa mão. Não é uma política cara. Independente do tamanho do município, eu falar na proporção de Joinville, eu já estou falando de 200, 300, 500 estagiários. Mas no município pequeno, 50, 20, que seja, esses são os profissionais que, quando se formarem, vão estar muito mais preparados. E nós criamos um programa de estágio robusto, a bolsa é atrativa, é quase R$2.000. Gente, R$2.000, tem muita gente que é professor formado em creches particulares, não ganha isso em Joinville. Então é atrativo, mas a gente precisa ser atrativo, para que ele não tenha a tentação de, não, mas eu vou pegar um emprego aqui, enquanto eu estudo à noite ou online. Ele tem que poder falar, eu vou ficar aqui e eu vou me dedicar. Só me dói que a legislação nacional não permite a gente fazer estágio de 4 anos. Porque para mim eu queria pegar esse garoto na primeira fase do curso. E já desde a primeira fase pegar ele na mão e falar, vem aqui, nós vamos te ensinar a ser professor. Só se aprende sendo professor numa escola. Não, como o Haroldo falou, vendo aulas online numa tela. Começa por aí. Segundo, gente, seleção. A gente seleciona muito mal. Os concursos são horríveis. A Adriana está aqui, não sei se a Adriana é nossa formadora de inglês, mas ela, né, a Josi, a colega dela, está aqui, ela falou, quando eu fui selecionada professora de inglês da rede, 30 anos atrás, a minha prova tinha 5 questões em inglês, era o único teste de conhecimento de inglês dela, ela sabia responder 5 questões objetivas em inglês, que não falavam nada sobre pedagogia, sobre ensino de inglês. E a gente vai formar e vai trazer um professor para lecionar inglês,
Numa prova de 30 questões que 25 falam de legislação da educação, filosofia da educação, sei lá o que da educação, mas não falam nem da prática docente. Nós estruturamos nosso concurso com o apoio do Profissão Docente, quero agradecer o Haroldo aqui também, né, pelo apoio, onde hoje nós já fizemos 2 concursos, onde o profissional não só é testado na prova objetiva, majoritariamente por questões relacionadas ao ensino. A questão discursiva é uma situação, problema de sala de aula, mas todos passaram por uma prova prática. Tiveram que elaborar um plano de aula em cima de um objetivo de aprendizagem e apresentar essa aula para uma banca qualificada. E ali foi muito interessante, que a gente teve professores que estavam no topo da lista na prova objetiva e foram lá para trás na prova prática. Porque não tinha experiência, não tinham didática. E é isso que faz a diferença. Conhecimento técnico é importante? Sim. Titulação é importante? Sim. Mas que adianta eu ter um professor que gabarita uma prova objetiva e tem um mestrado e não sabe preparar um plano de aula, não sabe lidar com uma situação real. Então o concurso precisa refletir isso, o concurso precisa ser rigoroso. Agora estamos, Haroldo, com estágio probatório sério, com regramento específico para professor. Nosso estágio probatório é assim, gente, a mesma ficha de avaliação para o engenheiro, para o enfermeiro, para o professor, para o... Que isso? A gente precisa de um estágio que esse profissional, quando entra, esses primeiros 3 anos são preciosos. A gente precisa pegar ele na mão e falar, é assim que a gente faz aqui em Joinville, aqui a régua é alta. Nós fizemos agora com os quase 800 concursados do último concurso, eles passaram 2 semanas antes de entrar na sala de aula em janeiro, tendo formação, elaborando planos de aula, tendo revisão dos seus planos de aula, para aprender como é que a gente quer trabalhar em Joinville. E agora eles vão, durante o estágio probatório, ter um processo rigoroso de acompanhamento e de formação em serviço, para que a gente chegue no final do 3º ano e fale, esses aqui estão no nível que a gente quer. Esses aqui, infelizmente, não conseguiram chegar. Apoiar a todos, dar a formação para todos, mas também entender que o estágio probatório é uma etapa de seleção. O Brasil ignora isso, que está na legislação. Estágio probatório é uma etapa de seleção. O concurso não é a última etapa da seleção. Nós precisamos começar a levar a sério isso, porque, infelizmente, há profissionais que já chegam no primeiro dia fazendo errado e achando que está certo. E a gente precisa dizer, aqui não. Nós temos esse rigor. Então, hoje tem um estágio probatório com critérios, são 10 critérios, cada um com 4 níveis, isso é claro, é transparente, ele tem apoio, ele tem feedback, ele tem orientação, mas ele tem que atingir, né, aquele resultado. Formação continuada, também com apoio do Profissão Docente, fizemos um poderoso programa de formação continuada, a nossa vice-prefeita falou ontem, recrutamos os melhores professores da rede, estão aqui, muitos aqui na frente, para trabalhar com os seus colegas. Isso dá legitimidade para um programa de formação, muito maior do que trazer uma empresa de fora para fazer cursos, traz senso de realidade, são pessoas que estão lá na mesma realidade, estão no mesmo desafio e que vão falar da prática. Nosso programa de formação é voltado para os desafios práticos. A gente vê os resultados das avaliações, a gente olha para o currículo, a gente olha para o que os próprios professores falam numa pesquisa que a gente faz todo ano, do que eles sentem mais dificuldades, e a gente monta a formação focada nas suas necessidades. E aí é como a vice-prefeita falou, nós temos 95% de satisfação na formação, porque ele não está indo lá para ver mais uma palestra motivacional. Hoje tem gente contratando stand-up comedy para fazer formação de entrada. Piadistas que hoje são especialistas na área da educação, que vão lá fazer uma coisa engraçada. Gente, isso é inadmissível. O professor não está lá para ouvir piada, para ouvir palestra motivacional, ele precisa ouvir e discutir mais do que ouvir, ele tem que estar engajado com mão na massa em desafios reais da sala de aula. A formação continuada tem que ser isso. E a nossa formação continuada é presencial e em serviço. É durante a hora de atividade, ele vem no centro de formação, ele discute, sai com tarefa formativa, aplica, tem que voltar depois, discutir como foi. Ou seja, tem que ter seriedade. Como o Haroldo falou, nós não podemos tratar a hora de atividade como hora, sei lá, hora médico, hora salão, hora sei lá o quê. Hora de atividade é hora de trabalho. Hora de atividade não é hora para o professor fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. É uma hora de trabalho, nós precisamos levar a sério isso. Alocação de professores, são muitas coisas, já está acabando meu tempo. Criamos uma gratificação para os professores que se dedicam 40 horas exclusivamente à rede municipal, para não ficar professor macaco de galho em galho, né? 10 horas aqui, 5 horas lá, 10 horas na escola particular, 10 na estadual. Ele tem que ter dedicação à escola, dedicação à rede, ele tem que estar focado naquela comunidade.
Gratificação para os professores que atuam em escola de alta vulnerabilidade, onde o desafio é maior. Gratificação por desempenho, que chega a R$9.000, está mais ou menos isso, né? R$9.000, eles ganham, eu não, porque eu coloquei na lei que o secretário não pode ganhar. Mas que pode chegar a R$9.000 se atingir o desempenho de aprendizagem dos alunos. Isso incentiva, isso valoriza os bons. Com questão, tá? Nosso programa de valorização é pelo desempenho da rede, é pelo desempenho da escola. Mas o profissional, para ganhar, tem que entregar planejamento, tem que entregar avaliação, tem que ter assiduidade. Nós caímos em quase 40% o número de atestados e de faltas no mês seguinte à aprovação desse projeto de lei. Porque daí a gente manda uma mensagem: gente, quem aqui se dedicar, quem se colocar, como muitos, a grande maioria dos professores são dedicados, são comprometidos, querem fazer certo, nós queremos premiá-los e reconhecê-los. Mas tem que também ter a contrapartida, né? Premiar sem cobrar, né? Remunerar sem exigir, infelizmente, né? Não funciona. E tudo isso dentro de uma lógica, terminou já o meu tempo, mas dentro de uma lógica sistêmica, amarrando essas políticas com o currículo, com a avaliação, com a gestão escolar. Essa é a importância da gente ter, né, essa construção, uma visão sistêmica. Então, é isso que eu queria dizer, né? Nós temos muitos desafios ainda, não é um mar de rosas, Joinville ainda tem muito a evoluir, muito a melhorar, mas o que a gente vê hoje é professores mais preparados, mais motivados, mais engajados e principalmente se importando com o que importa, a aprendizagem. Enquanto a nossa agenda como secretários e técnicos da educação for dominada por interesses corporativistas, por privilégios de categoria, por exceções daqueles profissionais que não querem fazer, nós não vamos avançar na educação. Nós temos que focar na aprendizagem e valorizar aqueles professores que também chegam lá todos os dias e falam: eu estou comprometido, eu quero fazer, eu quero que meu aluno aprenda. São esses que vão contaminar positivamente os outros e vão fazer com que a gente consiga elevar a qualidade da educação. Então, obrigado mais pela oportunidade, obrigado, Haroldo, pela parceria, que tem sido muito importante. Obrigada, secretário. Cabe ressaltar, então, reforçando ao que o secretário falou, a questão da administração de Joinville ter sim implementado políticas públicas permanentes de estímulo à profissionalização e também só pontuar a questão da importância, né, de se atrair novos talentos para a educação. Anos atrás, quando a implantação do Plano Nacional de Educação, já tinha aquela meta específica, né, conselheiro Sica, do rendimento médio, né, da remuneração, que dizia: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar o seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Agora, eu passo a palavra para a nossa deputada. Eu dei bom dia sem o microfone. Quero saber se temos pessoas com deficiência visual aqui. Não? Ok. E para os surdos, o meu sinal é esse. L, de Luciane. Olho que brilha. Ok. Bom dia. Então, agradecer muito aqui, Sica, pelo convite. E quando o Gerson Sica entrou em contato comigo, me fez uma encomenda, Ana Paula, que eu pudesse também trazer alguns elementos de tratativas sobre esse tema no âmbito federal, junto ao Ministério da Educação, e algumas coisas que interferem nos nossos trabalhos no município e no Estado. Cumprimentar aqui o secretário Calegari, o Haroldo também, a Ana Paula, que já fez uma belíssima introdução, a secretária Patrícia, que está aqui também, vem do chão da escola, isso é muito bom, né? Muito positivo. E eu quero aqui mencionar que eu sou uma professora, deputada no 4º mandato, e eu visito muito escolas. Visito muitas as escolas estaduais e municipais e creches. Essa semana eu visitei uma escola municipal de Campos Novos, a Valdemar, e visitei, que é uma escola de educação integral, e visitei a escola de São Bento do Sul, Baselise.
Nessas duas escolas, eu vou apenas citá-las aqui, eu não sei qual é o partido do prefeito, não sei, e não me importa. Mas eu quero dizer o que eu encontrei nessas duas escolas e o que eu encontro na maioria das vezes quando eu visito escolas públicas, sejam municipais ou estaduais. Na escola Valdemar, eu cheguei lá, eu fui entregar um recurso para parque da escola e as crianças cantaram o hino nacional em Libras. E uma das oficinas é de inclusão para todos os alunos. Então, parabéns a quem faz esse tipo de educação, merece o nosso reconhecimento. Em São Bento do Sul, eu fui recebida com uma banda da escola, com todos os instrumentos que vocês imaginarem, 40 alunos sendo treinados pelo professor formado em música, que tem 20 horas para fazer esse projeto. Em nome dessas duas escolas, eu quero dar o parabéns para todos vocês aqui, que acreditam na educação pública e fazem ela ser referência, esperança para 90% dos alunos em Santa Catarina. 90% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas. Então, eu vou sempre defender muito a educação. E vamos lá, então, falar aqui de valorização do professor, caminhos e perspectivas. A gente colocou o QR Code, que depois vocês podem acessar as nossas redes, nossos materiais, informações, e esta apresentação também nós vamos disponibilizar para vocês. Primeira questão, quando a gente fala de valorização do professor, é um tema que ele não se encerra apenas no caráter remuneratório. Nós temos remuneração, piso e carreira, que é fundamental, porque ser professor não é missão, é profissão. E se é profissão, tem que ser bem remunerado. Esse é o primeiro desafio que nós temos. Concurso público, gestão democrática, liberdade de cátedra. Isso é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Condições de trabalho, número de alunos por turma, equipe adequada. Eu não coloquei aqui quem é a equipe, porque eu entendo que cada escola e cada rede sabe o desafio que tem. Equipe adequada é psicólogo, é assistente social, que tem lei federal, é mais pedagogos, é professor de artes, é o AE, o ATP. O que é essa equipe adequada? Mas é o número de pessoas e funções necessárias, estrutura física, salas, biblioteca. Prevenção e cuidados, a saúde dos profissionais da educação. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando do número de atestados. E aí, ao invés de a gente pensar um programa de prevenção aos atestados, a gente faz o quê? A gente não dá as melhorias que esses professores precisam. Fonoaudiólogo, professor, o fisioterapeuta, profissionais que possam fazer um trabalho preventivo. Então, nós precisamos falar também de saúde dos profissionais da educação e formação continuada. Bom, agora vamos ao primeiro ponto, remuneração, piso e carreira. É verdade, eu concordo com várias falas que foram feitas aqui anteriormente. Nós temos hoje, a partir de 2008, a Lei 11.738, que instituiu o piso nacional. Bom, o que nós temos de desafio? Primeiro, com relação ao inciso 12 do artigo 212 da Constituição Federal. O novo piso para o professor com formação em nível superior. Porque não tem mais professor com magistério. Nós temos professores hoje com graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, o piso só para o magistério está desatualizado. Para efetivos, temporários, contratados a qualquer título e jornadas de trabalho semanal, com menos de 40 horas proporcional. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês está sendo discutido num fórum, a partir da lei do novo Fundeb. É obrigatório termos um fórum tripartite, que representa o Ministério da Educação,
as redes municipais através da Undime e as redes estaduais através do Concede. Esse fórum já deveria ter sido criado desde lá atrás do novo Fundeb e a lei do piso, não foi. Agora, no ano passado, ele começa a existir. E no ano passado foram 12 encontros, uma média de 1 por mês. E esses 3 segmentos estão discutindo essas questões aqui. O piso, ensino superior e, vamos lá. O que está avançando nesse fórum? Com muitas dificuldades. Está avançando que o valor mínimo para o professor de formação de ensino médio é 75% a 80% do piso do ensino superior. A atualização do piso será feita no mês de janeiro, como é hoje, porém tem um diferencial aqui. O percentual de atualização, que tem aquela polêmica, deputada, veja bem, o reajuste é em janeiro, a gente não consegue se organizar, aí começa janeiro, fevereiro, março, está todo mundo aí reclamando com a gente como deputada, ou com os vereadores que não foi ainda garantido o percentual de janeiro. Então, o que está se discutindo? 2 coisas. Uma, para a gente não fazer com que aconteça o que aconteceu há alguns anos, que o reajuste foi 0, e em outros anos que foi bem acima do que aumentou o Fundeb. Então, qual é a fórmula que esses 3 segmentos estão construindo? O percentual de atualização, ele resulta do INPC, que é a inflação do ano anterior, dos últimos 12 meses, e mais 50% da variação em relação ao Fundeb dos últimos 5 anos. Isso garante o quê, pessoal? Garante, no mínimo, a inflação com aumento real, mas um aumento real que todas as finanças SICA possa contemplar. Vamos lá. A primeira estimativa tem que ser feita até 31 de maio. Aqui que está a diferença, que eu acho que é um avanço também. Esse ano, até maio, então até o final desse mês, os municípios e estados vão saber qual será o percentual com base nisso que eu falei anteriormente. E aí vale para quando? Passa a valer a partir de janeiro do ano seguinte. Isso eu já falei. Não poderá, então, ser ampliado mais do que os 2 anos anteriores, né? E aqui, essa recomposição, aqui que tem alguns conflitos mais difíceis, que é a partir de quando que vale isso. Tem dentro desse fórum, tem segmentos que querem que seja para daqui 3 a 5 anos e outros que seja daqui a 10 anos o ensino superior, o piso do ensino superior. Bom, os vencimentos daqueles que recebam valores acima do piso não tem problema nenhum, é assegurado não diminuir a remuneração. Também haverá equiparação do piso para professores temporários e demais contratos das escolas, garantindo que, se está muito distante, tenha uma progressividade de 5 anos atingindo a carreira. Então, a União tem que prestar apoio técnico, né? Estou correndo aqui por causa do tempo. 2 anos para elaborar o plano de carreira e remuneração, né? E aí o fórum permanente que a União tem que ter, de atualização e de diálogo, enfim, é isso. Agora eu quero mostrar esse quadro que o Calegari falou disso, né? Aqui nós temos um quadro que mostra, desde a implantação do piso, como que a gente foi elevando o salário dos professores. Então, se vocês olharem, bem acima da inflação, tá? Olha aqui, um acumulado de 412,4 no piso e inflação de 144,91. Eu não estou dizendo com isso que está no ideal, eu estou dizendo que a gente conseguiu, com a lei do piso, melhorar consideravelmente a base. O nosso desafio é isso se transformar em carreira. Aqui está um quadro que traz um pouco esse, né,
A inflação aqui é a seta em preto, né? E o verde é o piso, o aumento do piso. Tá? Então, eu falei aqui um pouco do panorama para vocês. E se vocês fizerem talvez eu deixei uma questão importante para trás. Voltando lá ainda no piso, bom, se nós vamos ter 75% a 80% do piso do ensino superior para o normal, qual é o piso do superior? Né? O piso do superior é, no mínimo, 33% sobre o piso hoje. Então, a gente teria de 4.800, arredondando aqui, com 33%, nós chegamos nos 6.300 de ensino superior. Essa é a discussão que está acontecendo nos 3 segmentos, coordenado pelo Ministério da Educação. Bom, então, do ponto de vista do piso, a gente tem esse desenho, que eu espero, eu conversei essa semana novamente com o Ministério, e eles estão dizendo, olha, deputada, não adianta a gente mandar para o Congresso se não houver acordo do CONSED da Undime, porque, por uma questão de ética, eu não vou citar aqui qual deles, mas um desses 2 é contra agora, que é 10 anos. E aí, quando o MEC diz assim, eu vou mandar o projeto de lei, um desses segmentos diz assim, pode mandar, nós vamos reunir os nossos deputados para votar contra. Então, vocês sabem como é desafiador construir consensos na política, extremamente desafiador. Então, esse é o desafio. Não foi ainda para o Congresso, porque tem que ter consenso, senão, de lá, a gente não sabe o que sai, só sabe o que entra. Então, esse é o desafio. Bom, concurso público. A meta 18 do Plano Nacional trabalha com 90-10. 90% concursados e 10% ACTs. Né? Eu coloquei uma questão aqui que ela é sempre muito polêmica. E eu acho que a gente tem que fazer um debate bem maduro sobre isso. Eu fui professora ACT no início da minha carreira. E depois concursada. E acho que não tem como pensar valorização de professor se a gente é 20 anos ACT. É 20 anos um professor ACT? Como que a gente diz que valoriza profissional, se ele não sabe cada ano para onde ele vai? Né? Então, não dá. Mas nós temos situações, Sica, e eu tenho ouvido muito isso, tem redes de ensino que têm tido crescimento negativo da sua população. Não tem? Tem, né? Tem muitos municípios com decréscimo de população. Então, a gente também precisa fazer esse debate. Bom, temos que projetar um professor até que se aposente, quando ele entra até se aposentar, dá 30 anos, em média aqui, estou jogando. Quanto que nós vamos ter de alunos nesses 30 anos e quanto nós não teremos? Eu acho que essa é uma projeção necessária a ser feita. Não estou dizendo com isso que não tem que ter efetivo. Eu defendo 90-10 ou os ACTs é para casos de vaga vinculada. Só para casos de vaga vinculada. Não é para casos de vaga real, é vinculada. Ah, eu estou deputada, minha vaga lá na escola tem que ter alguém porque eu vou voltar um dia, certo? É para isso. Mas a gente precisa olhar para essa questão da posição demográfica dos municípios. Eu utilizei aqui os dados do TCE, do painel TCE Educação, no monitoramento da meta da gestão democrática. E eu percebi nisso que 100% dos municípios têm legislação hoje regulamentando o cargo de diretor em Santa Catarina. Bom, quais são os requisitos, segundo o próprio tribunal nos informa? 84% tem que ser membros do magistério, 75% analisa tempo de carreira, 83% a formação superior, 38% pós, 94% consulta à comunidade e 94% plano de gestão. Eu acho que gestão democrática é fundamental, porque eu fico muito triste quando um diretor de uma escola me liga e diz assim, deputada, eu tenho uma denúncia para fazer, tem um problema grave aqui na escola, mas eu não posso aparecer.
Porque se eu aparecer, eu estou demitida amanhã. Então, gente, não dá, né? Esse negócio de indicação político-partidária, sem critério técnico de competência, não vale para a educação. Bom, valorização dos profissionais da educação. Essa questão da gestão democrática tem a ver com eleição de diretores, com o fortalecimento dos grêmios estudantis, dos conselhos escolares e dos projetos pedagógicos da escola e a sua avaliação. Eu quero frisar uma coisa que eu acho fundamental. A gente não tem que ter medo de aluno organizado. Um bom diretor, um bom gestor quer construir lideranças. E as lideranças se formam primeiro na escola. Movimento estudantil é fundamental. Tem que aprender a se organizar para reivindicar as melhorias para a escola, depois se torna uma liderança comunitária. E é isso, sociedade é conflito. As nossas crianças precisam aprender a exercitar liderança e conflito na escola. Meus filhos sempre estudaram escola pública. O dia que a minha filha, que hoje está na universidade, chegou para mim e disse assim: mãe, por que na minha escola não tem nenhum programa para a gente aprender a ser líder? Eu disse: não tem, mas deveria ter, porque já tem legislação para isso. É esse diálogo que a gente tem que fazer, para a gente não ter uma sociedade apática e que aceita tudo. Bom, tem um outro tema que eu acho fundamental: a autoridade do professor. Tem muita gente hoje que enfrenta desafios enormes quando vai trabalhar algumas temáticas na escola. Sejamos honestos. Quando trabalha o tema da escravidão, quando trabalha o tema da diversidade, quando trabalha o tema da liberdade religiosa, às vezes tem um deputado, uma deputada, um vereador, uma vereadora, que pega essa aula do professor e vai para a rede social e acaba com esse sujeito. Eu quero dizer que isso também ajuda a gente a perder grandes profissionais. Eu estava semana retrasada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e aí eu escutei uma voz masculina: deputada. Aí eu olhei, não conhecia, fui cumprimentar. Cumprimentei, eu disse: mas de onde que você me conhece? Eu sou professora em Santa Catarina. Eu disse: pô, que legal, e está passeando agora, final de semana e tal, né? Era no domingo. Ele disse: não, eu larguei a profissão. E eu conheci aquele professor quando ele foi me falar de onde, do trabalho dele, formado em geografia, com mestrado, cara assim que eu queria que meus filhos tivessem sempre esse professor. Eu disse: mas como que tu largou a profissão? Tu é efetivo. Ele disse: não, eu recebi um convite, eu não pensei duas vezes, porque olha aqui. Aí ele me puxou no celular. Eu fui dar uma aula sobre América Latina. E aí eu fui descrever a situação de cada país. Falei de governos autoritários, de governos progressistas. Apareceu lá um vereador, tá, de Florianópolis, e acabou com a minha vida pessoal. Eu nem tive o direito de me defender. Primeiro colocou a foto na rede e falou horrores de mim. Aí eu vou para São José, eu encontro uma professora quase se aposentando. Essa professora está em tratamento médico porque ela foi trabalhar o anticapacitismo e uma deputada acabou com essa professora, dizendo que ela estava fazendo doutrinação. Eu estou falando aqui de liberdade de cátedra porque isso também está em jogo. Quando eu coloco ali a autoridade do professor e responsabilidade pelos conteúdos, eu também quero dizer que sim, os professores têm responsabilidade sobre a escolha e a seleção dos conteúdos adequados à idade e à didática.
Mas a gente não pode permitir que um professor seja destruído na sua vida profissional para mim ganhar alguns likes na rede social. Não dá para ser desse jeito. Não dá para ser desse jeito. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Com a responsabilidade que o professor tem que ter. Então, vamos lá. Já está dando aqui para mim terminar. Ainda falar de condições de trabalho é falar do número de alunos por turma. Aqui em Santa Catarina nós temos lei que fala do número e fala também do metro quadrado, né? Então, se tu tem salas maiores, né, 1,30 m e 2,50 m, não pode ser inferior a isso, tá? Outras questões fundamentais: promoção da saúde, atividade física regular, a prática da atividade física, alimentação saudável, sono adequado, apoio emocional, formação em habilidades sociais, enfim, tudo isso aqui é muito importante. Tem estados hoje e municípios que têm programas de saúde dos trabalhadores em educação. Depois a gente pode até, aqui tem um caso de Piauí, Bahia, Tocantins também tem, né? Então, tem sobre isso, tá? Eu coloquei aqui a legislação dos psicólogos e assistentes sociais, porque eu acho que isso também é para o profissional da educação, não só para o aluno, né? A equipe completa, tá? Salas de aula adequadas. E aqui eu quero fazer menção ao que foi citado aqui da lei do piso. A lei do piso é um grande avanço quando ela traz também 1/3 de hora de atividade. Mas eu fico muito triste quando eu visito escola e eu pergunto qual é o lugar do estudo e planejamento do professor. Não tem. Tem uma sala dos professores para tudo. Então, eu estava dizendo para o Haroldo aqui, tem um debate que eu já iniciei com o Ministério da Educação. Não dá para autorizar uma nova escola sem uma quadra coberta, ginásio e sala para o professor estudar individualmente e coletivamente. Tem que pensar essas estruturas físicas, porque senão, às vezes a direção da escola prefere que o professor vá para casa mesmo, porque lá na escola não tem ambiente adequado. E eu acho que liberar para ir para casa é um passo para a gente perder 1/3 de hora de atividade. É um passo, porque nem sempre se traduz em qualidade. Pode se traduzir em mais aulas, em aumento da carga horária. Então, nós temos que ter muito cuidado e precisamos avançar nisso, tá? Aqui, formação inicial e continuada. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje na educação, falar de valorização de professor, além de tudo isso, é ter professor. É ter. Porque é só nós irmos para uma turma de ensino médio e perguntar quem quer ser professor. Eu faço isso. Não tem um aluno que levanta a mão, me dá um desespero. E aí eu penso, tem que ter bolsa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque em 20 anos, está aqui, ó, nós vamos ter um apagão em 2040 com a falta de professores, como já falta hoje pedagogos, né? Não vou falar da meta 16 do plano, tá? Para terminar aqui, acho que é importante a gente citar a nossa grande referência em educação, Anísio Teixeira, né? Ele fala sobre formação de professores, Mas eu peguei eu acho que é essa mensagem aqui. O que é a escola pública para o Anísio Teixeira, né? Para ele, a escola pública é o lugar onde os cidadãos aprendem a participar da vida em sociedade e a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é Manifesto dos Pioneiros de 32. E é tão atual, não é? Tão atual. Então, eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Muito obrigada. Excelente, deputada, fala. Aqui só reforçar a fiscalização, um belo trabalho que o Tribunal de Contas faz com relação a vários aspectos aqui que a nossa deputada pontuou, como a fiscalização do piso, tanto a implementação, como eu falei no início da fala, e a valorização. Também é importante a questão da escola, da escolha do diretor de escola por meio da gestão democrática. Também fazemos uma fiscalização bem pontual
nessa área. Já aproveito para parabenizar cada um dos nossos convidados de hoje, foi muito produtiva. E agora vamos para as perguntas, temos bastante, e conforme a organização do evento, eu vou selecionar algumas, tá? Para que possamos, então, dar cumprimento à duração deste nosso painel. A primeira pergunta que eu faço aqui, sei que ela é do meu colega de trabalho, Rafael Périco, que faz parte do grupo de trabalho aqui do Tribunal de Contas da Educação. Vou fazer para a deputada. Tendo em mente que o Brasil é um dos países... Opa, vamos ver se é esse. Ah, não, perdão. Vou pedir ajuda aqui do pessoal, que agora entrou mais uma pergunta e eu me confundi, por gentileza. Um minutinho. É a segunda que aparece ali. Isso. Tive que recorrer à ajuda dos universitários. Há uma perspectiva de diminuição de matrículas com o decréscimo do crescimento populacional. Como equilibrar isso com a realização de concursos e as metas de pessoal dos planos de educação? Acho que é exatamente o ponto que eu toquei, né? Que Exato, não é por isso a escolha. Não é uma equação de solução e que serve para todos os municípios. Vamos pegar aqui o exemplo do que nós tínhamos ontem aqui. Indaial, Luzerna e Joinville. Eu tenho certeza que cada um desses municípios tem crescimentos demográficos diferenciados. Aqui no estado, nós temos praticamente a litoralização. Então, se você pegar norte, indo para o sul, todo o litoral aqui, você tem um crescimento e uma concentração de população. Quando você vai olhar para o interior do estado, tem vários municípios com decréscimo. Eu penso que tem duas respostas a dar. Primeiro, a gente precisa fazer esse debate maduro com o próprio Tribunal de Contas, qual é a projeção demográfica, qual é o percentual que a gente atende. Tendo presente que a nossa legislação, que é o Plano Nacional, ele está acima do estadual, com as metas, e do municipal. Então, esse é um ajuste que nós temos que fazer. Mas tem uma questão que eu quero trazer aqui, que tem a ver com fechamento de escola. E eu vou usar o exemplo, já usei em outros lugares, da escola de linha Bela Vista de Nova Itaberaba. Está aqui o pessoal de Nova Itaberaba, né? Está aqui. Podem dizer se eu estou falando a verdade. Aquela escola do interior era para fechar, né? Poucos alunos, escola do interior, a população vai indo para a cidade. O que o prefeito, professor, à época, fez? Chamou a comunidade e discutiram um novo projeto para essa escola. Junto com esse novo projeto, a Universidade Federal fez todo o assessoramento pedagógico, até hoje, né? A MOSC e Universidade Federal da Fronteira Sul, isso, né? O que aconteceu nessa escola? Ampliaram o atendimento de manhã das 8 até as 4 da tarde, com oficinas, desde inicialmente a robótica, né? Cuidado com os animais, com as plantas, informática ali também, né, presente, outras oficinas de leitura, de artes e a hora do soninho. Todo mundo, depois do almoço, tem a hora do soninho. O que aconteceu com essa escola, pessoal? Ela hoje tem lista de espera. Crianças da cidade querem ir para a escola. Tem pais que pagam o transporte para levar as crianças. Então, também tem isso. O que a gente faz quando tem um número menor de alunos em determinada localidade? A gente pode estruturar um projeto diferenciado. Quer dizer que no conjunto do município tu não aumenta, né? Mas você pode atrair mais alunos de uma escola
para outra. Isso também entendo que é positivo. Então, são as duas respostas aqui, não sei se acontento. Sim. O professor Haroldo pediu para complementar e, em sequência, eu já faço a outra pergunta. Essa pergunta é muito importante e nós, profissão docente, encomendamos um estudo no ano passado, que acabou de ficar pronto, então vou aproveitar e compartilhar aqui uns dados com vocês. A última projeção do IBGE de população de 0 a 17 anos, que é a faixa etária da educação básica, foi feita agora no mês de agosto, setembro do ano passado, projeta para o Brasil uma queda de população nessa faixa etária de 30% para 2050. 30%. É média Brasil. É óbvio que, por exemplo, Maranhão, o Pará vão ter uma queda acima de 30%, para mais de 40%. A Paraíba, onde nós estivemos antes de ontem, vai ter uma queda de mais de 40%. Mas estados como Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina vão ter uma queda menor. E foi feita uma projeção com base nessa queda de população. A gente fez uma projeção de queda de matrículas nas redes estaduais, secretária. Inclusive, eu ia te falar depois, mas já falo aqui publicamente. Se o governador abrir uma agenda, a gente vem aqui trazer para vocês os dados específicos de Santa Catarina. Mas a projeção para Santa Catarina, na rede estadual, para 2034, portanto, para daqui a 10 anos, é uma queda de 19,8%. Então, não sei quantos alunos tem, mas só vocês pegarem. Se tiver 1 milhão na rede, vai ter 20% a menos, vai ter 800 mil. Tá? Agora, essa é uma projeção, né, gente? Eu sei que Santa Catarina tem, o Diego sempre fala, né? Aqui todo dia chega gente buscando trabalho, tem uma atividade econômica intensa. Então, Santa Catarina não é igual ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está perdendo população. O Rio Grande do Sul vai ter uma queda muito acentuada, é maior, bem maior do que Santa Catarina, 31%. Tá? Então, é importante, né, a pergunta do tribunal, porque a gente tem que olhar para isso, porque senão você vai contratando professor que não vai ser necessário, você vai fazendo, tomando decisões que gastam dinheiro desnecessariamente, e aí falta dinheiro, por exemplo, para melhorar a remuneração dos professores que você precisa ter. Então, é uma variável muito importante, a gente tem uma contribuição com esse estudo que vai ser muito útil para o Brasil inteiro. Perfeito. Outra pergunta eu vou dirigi-la ao secretário, Diego Calegari, que falou a respeito da educação à distância, né? A pergunta que se faz é: como amenizar ou alterar a realidade da formação do professor, visto que há anos a educação à distância vem sendo o pilar para a conquista do diploma? Perfeito. Bom, eu queria reforçar a minha fala, né, que aqui não é demonizando o ensino à distância, né? Nas circunstâncias de muitos jovens que a gente vê hoje, né, e já há um tempo entrando no superior, é a única opção, muitas vezes, né, porque eles precisam passar por jornadas de 8 horas de trabalho, com deslocamentos intensos, em cidades com, né, muita dificuldade de mobilidade. Mas a questão é isso: quando a gente fala de projeto nacional, quando a gente fala de ambição de futuro de país, a gente precisa ter tomado decisão corajosa e falar: se isso é prioridade, primeiro, vou reforçar a fala que foi falada ontem aqui no painel. Prioridade tem que ter dinheiro. Não dá para dizer que tem prioridade e não tem dinheiro. Então, assim, nós queremos que mais jovens queiram fazer faculdade na área de licenciatura e que eles possam ter as condições para fazer essa faculdade com qualidade. Mas não quer botar dinheiro. A gente quer que ele continue pagando R$ 99,00 por mês uma mensalidade EAD por conta própria. Bom, gente, não acontece. Não acontece. Se a gente quer, né, que seja prioridade, tem que investir em recursos substanciais. Eu vejo que uma política similar ao que o Chile fez com o Beca Vocaciones é um exemplo, né, onde eles pegaram os alunos com o melhor Enem do Chile lá e falaram: olha, dependendo da faixa de pontuação, você consegue o curso de graduação gratuitamente. Opa, já tenho aí um atrativo. Mas não é em qualquer faculdade, gente. Primeiro, são faculdades que atinjam certos requisitos que o governo defina como importantes para uma faculdade, para um curso de ensino superior adequado, em termos de currículo, em termos de estrutura, etc.
Aqueles que atingiram a pontuação maior recebem uma bolsa, além da gratuidade. E aqueles que atingem a pontuação ainda maior, estão lá nos top 10%, recebem a gratuidade, uma bolsa e a possibilidade de fazer 6 meses da sua faculdade fora, numa universidade estrangeira. Claro, custa caro? Custa. Mas quanto a gente desperdiça de dinheiro público no Brasil com coisas muito menos importantes? Eu fiz uma conta há uns 10 anos atrás, quando eu fiz comecei a pensar nisso e ver essas referências. Eu lembro que na época a gente estava falando de 15 bilhões ano, 15 bilhões. Tem canetada que é dada no Congresso Nacional que custa 50 bilhões, para coisas que não têm nenhum impacto prático. Então a gente tem, né, Conselheiro Sica, falar de dinheiro, a gente tem que falar do dinheiro alocado na hora certa, porque o dinheiro existe. O dinheiro está aí, só que precisa ser bem alocado. Então, eu acho que é isso. Enquanto a gente traz essa ideia de que, poxa, mas é a única forma deles acessar o ensino superior, é a única forma dessa profissão é essa, infelizmente, nós já estamos jogando a toalha antes da batalha começar. Aqui, de novo, não é demonizando cursos de ensino à distância, tem excelentes cursos. Eu conheço instituições que têm excelentes programas de ensino superior, também no EAD, mas a questão não é essa. A questão, novamente, é o que a gente oferece para esse aluno estar preparado ao final. E se fosse o problema só o EAD, há 20 anos atrás era maravilhosa a formação de professores, e os professores que a gente tem hoje seriam maravilhosos. Não é realidade, vamos ser bem francos, não é realidade. Então, os cursos de ensino superior há muito tempo vêm deixando a desejar na formação de professores. Então, vejo que um projeto nacional que coloca isso como prioridade, coloca recursos, mas com essa visão de onde a gente quer chegar, de novo, não é ensaísmo, não é programa de governo, é programa de Estado. Não é programa com nome bonito, que eu vou lá, coloco alguns milhões, faço uma propaganda e depois vem um próximo governo e tira. Não, a gente tem que ter política de Estado. Isso me remete a um último ponto. A gente tem que pensar menos em plano, menos em meta e mais em mecanismos para que as coisas aconteçam. É a mesma coisa que, como a gente falou, a deputada foi muito feliz na fala dela, eu também. A gente tem que acertar o prumo em relação à oferta, à contratação e tal. Olha, isso não vai acontecer se tiver mecanismo primeiro para a cooperação entre as redes. Hoje eu tenho um bom diálogo com a Sônia, que é a nossa coordenadora regional aqui do estado, com a Patrícia, mas e aí? Muda governador, muda prefeito, já não tem mais diálogo, agora eu abro aqui as minhas vagas, tu abre as tuas, como é que faz a planejamento de força de trabalho? Já não tem mecanismo para isso, não tem sistema nacional, hoje é na boa vontade, então precisa ter mecanismos estruturados, pensar de forma sistêmica. De novo, gente, o novo Plano Nacional de Educação está fadado a acontecer a mesma coisa, ser um plano de sonhos que vai terminar com 90% das metas não cumpridas, porque não tem mecanismo por trás para fazer a meta ser cumprida. Só posso dar uma contribuição aqui também? Sim. Eu acho que essa resposta do Diego é muito importante. A gente tem pensado alguns caminhos alternativos, que são os seguintes. Em qualquer atividade, né, que você tenha, quando o setor não consegue ir ao mercado, chamar profissionais, e eles vêm em quantidade e qualidade adequada, o que se faz? Ele dá um jeito de arrumar alguém para formar naquilo que ele precisa. Eu acho que a educação está diante disso. A gente começou o ano passado a trabalhar uma ideia para virar coisa concreta, né, que é sempre a grande dificuldade, com 3 capitais, Recife, São Paulo e Curitiba. Que é o seguinte, se os pedagogos, né, aí falando para os municípios, porque tem rede municipal que 100% dos professores é formação em pedagogia, que é o caso de Curitiba. São Paulo e Recife, mais ou menos 85% são formação em pedagogia, educação infantil e 1º a 5º ano. Pedagogia é que foi mais para o fundo do poço, dentre todas as licenciaturas. Foi mais para o fundo do poço. Então, o que a gente está trabalhando com eles, com os municípios, é o seguinte, o município alocar dinheiro é possível para a bolsa, para as futuras pedagogas que ele vai contratar, buscar uma instituição que forma com qualidade. Estou falando muito do Paraná, porque a secretária falava muito para a gente, né? Segundo ela, no Paraná, a PUC Paraná é que tem uma boa tradição de formar pedagogo. Então, essa é a instituição parceira.
Aí o município dá a bolsa para as meninas, que são quase 95% que fazem pedagogia, são as meninas, para os 4 anos, tem que ser uma bolsa próxima de um salário mínimo, e essas meninas têm que assumir um compromisso, tem a contrapartida que nós falamos, de estar de manhã na faculdade e de tarde dentro da escola pública. E com compromisso da prefeitura, da secretaria, de contratá-las depois. Aí vai formar bem. É viável, né? Se vocês pegarem, o Diego falou que tem 3.500 professores. Como um professor fica 25 anos na escola, você dividir 3.500 vai dar 110. Você precisa de 3 turmas de pedagogia, se você quiser suprir a sua rede de pedagogos. 3 turmas. Se você fizer a conta, você consegue fazer. Agora, como tem um pé de meia federal, dá para fazer, complementar recursos. Porque às vezes a gente fica criando uma coisa, criando outra, aí gasta-se muito dinheiro e não tem solução. Então, se pensar quantos professores eu preciso e como é que forma bem, aí o currículo tem que ser uma parceria, construída em conjunto. Porque, eventualmente, a professora que está lá nunca frequentou uma sala de aula de educação básica. E precisa sentar com as professoras que estão na sala de educação básica para construir um currículo contemporâneo, capaz de dar conta da escola do século XXI. Então, assim, nós temos que abrir a mente, ser criativos para achar boas soluções. Tem um probleminha no meio que são as relações institucionais, né? Porque aí a rede pública vai ter que conversar muito com as formadoras e vice-versa, né? Daqui para lá é mais fácil, de lá para cá é mais difícil, porque o nível superior né, brincando aqui, com todo respeito, é nariz em pé, superior e tal, né? Como o nome diz, é superior. Mas vai ter que descer do pedestal. Sabe por quê? Porque está faltando aluno lá. Está faltando aluno lá, inclusive nas federais, que são de graça, por conta dos números que o Diego trouxe. Então, assim, tem problema, mas eu acho que como é que é? O sapato apertado, né? Quando dói o calo, as pessoas têm que se mobilizar. Então, acho que tem caminhos aí, Ana. Ok. Então, para cumprir com o horário do nosso painel, eu vou fazer uma dinâmica muito rápida. Para finalizar, como consideração final, uma frase, uma mensagem rápida e curta sobre a valorização do profissional docente por cada um de vocês. Sintetizada. Começamos por Diego Calegari. Uma frase, só uma mensagem. Breve. Bom, vou reforçar uma frase que foi falada aqui pela colega deputada, Luciana Carminati, pelo Haroldo também, né? Profissor é profissão. Acho que isso é uma mensagem que fica. Professor não é amadorismo, professor não é vocação, professor não é abnegação. Acho que essa é a frase. Tratar o professor como profissional em todos os sentidos. No como a gente os apoia, remunera, ampara, mas também no como a gente os cobra, exige e requer deles. Então, acho que tratar como profissional, né, professor como profissional, que por muito tempo se teve essa impressão e essa ideia de que no Brasil, que professor é o que, para quem não conseguiu fazer nada, vai ser professor. Totalmente errada essa ideia, é profissional. Ok. Professor Haroldo, uma frase curta. Eu acho que o maior desafio do nosso país é ter uma escola pública de qualidade para todas as crianças. E isso, como a Ana tão bem lembrou, isso passa pelas professoras. Então, é aquela frase que eu já usei. O Brasil precisa cuidar melhor das professoras e dos professores, senão a gente não chega lá. Teve uma experiência na África, foram colocados computadores numa comunidade bem pobre, sem nenhum professor, nenhum monitor, ninguém. Os alunos produziram. Quando entrou o professor, eles produziram 3 vezes mais. Esse é um artigo do ex-presidente do INEP, professor Dilvus Ristoff. Eu quero apenas dizer a vocês que não existe educação pública de qualidade sem professor respeitado e valorizado. Muito obrigada.
Gostaria, então, neste final, parabenizar os nossos painelistas pelas excelentes colocações, dizer do meu respeito e admiração ao trabalho de cada um de vocês em prol da educação. Então, agradecer também por terem aceito esse convite. Agradecer conselheiro Gerson de Santos Sica e toda a sua equipe que empenhou muito para fazer esse belo evento. E agradecer a participação de cada um de vocês como ouvintes de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, deputada Carminati, professor Haroldo, secretário Calegari, pela belíssima apresentação, certamente de muita reflexão para todos nesse dia. Enquanto a gente organiza aqui e se prepara para o nosso primeiro painel simultâneo, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e convidar o conselheiro substituto Gerson dos Santos Sica, que ele tem um agradecimento especial a fazer aqui para nós. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial neste momento, porque, como vocês viram, nós temos os painéis de boas práticas, que foram divididos em 8 eixos. Nós recebemos 119 boas práticas das redes de ensino de Santa Catarina e a Prefeitura de Joinville, aqui por portaria, designou uma comissão que contou com representantes de várias instituições para que essas boas práticas fossem avaliadas, a gente verificar se elas eram aderentes àquilo que foi estabelecido como escopo para o evento. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial aqui, citando essas pessoas e suas instituições. Esse foi um trabalho muito grande, houve um empenho enorme na análise dessas boas práticas. Então, eu vou fazer aqui a citação um a um, penso que é essencial, e é um registro, um reconhecimento que o Tribunal de Contas faz a essas pessoas, pela dedicação que tem a educação, que nós verificamos cotidianamente, mas nesse momento muito especial, de fato, a contribuição foi excelente. Plauto Mendes, da Undime, eu sei que está no evento, que eu já vi aí. Professor Cláudio Luiz Orso, da UNCM, que infelizmente não pôde estar conosco, em razão de um compromisso profissional. A Daniele Bezen, do Ministério Público, também não vi a Daniele por aqui. E eu quero fazer um agradecimento também muito especial ao Ministério Público de Santa Catarina, e lá desde 2016 vem trabalhando com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público de Contas nesse trabalho de acompanhamento dos planos de educação. Então, são parceiros de toda a hora, sempre buscando a atuação em conjunto para que pudéssemos vencer os desafios que nos colocam. O secretário Diego Calegari, de Joinville, mais uma vez agradeço, faço registro nesse grande trabalho que foi desempenhado para a elaboração, para a construção desse fórum. A professora Marinês Zambon, que eu sei que está aqui, representando a FECAM, falamos inclusive agora no início da manhã. Professora Simone Chiran, também estava no evento ontem, da Amunesc. E da parte do Tribunal de Contas, Letícia Espíndola de Faria, Diogo Senhor, Silvio Berg Salum. A todos eles e às instituições eu quero registrar o meu agradecimento e o meu reconhecimento por todo o trabalho que fazem pela educação de Santa Catarina e que fizeram na seleção dessas boas práticas. E um outro agradecimento e reconhecimento que eu gostaria de fazer nesse momento, que é muito especial, e faço não só para um colega de profissão do Sistema Tribunal de Contas, mas para um amigo, é ao nosso querido Gilson Soares de Araújo, Gilson Araújo, que está lá. Ele é diretor de fiscalização de políticas públicas, esse é o cargo, né, Gilson? Do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que está aqui conosco, estará no painel da primeira infância. E por que eu faço esse reconhecimento especial nesse momento? Nós tivemos a primeira edição do Prêmio Lume em 2023 e a premiação foi levar 2 profissionais de educação de cada escola premiada ao Simpósio Nacional de Educação dos Tribunais de Contas em Teresina. O Gilson, além de ter nos recebido muito bem em Teresina, ele fez mais. Ele fez todo o empenho, e a gente sabe que não foi fácil fazer isso, porque envolvia toda uma logística,
para levar esses profissionais de educação a Oeiras, no estado do Piauí, a 4 horas de Teresina, e também a São Raimundo Nonato, que é um patrimônio fenomenal, a 7 horas de Teresina, se eu não estou errado, né, Gilson? E o Gilson não só organizou a ida das nossas 6 escolas, e tenho aqui os municípios, Paial, Joinville, Campos Novos, Antônio Carlos, Criciúma e Blumenau. Gilson, foi uma experiência inesquecível para todos. O Gilson não só organizou, como ele foi com o grupo para visitar. Então, ele nos recebeu de forma muito carinhosa no estado do Piauí. Então, Gilson, de coração, fica aqui o meu agradecimento. O teu trabalho para o Sistema Tribunal de Contas é inestimável, né? Todos aqui do Tribunal de Contas sabem disso. Mas para nós, aquele momento teve um simbolismo muito especial, então fica aqui o agradecimento, não só do Tribunal de Contas, mas eu tenho certeza que do Estado de Santa Catarina, da Comunidade de Educação de Santa Catarina, por todo o carinho. Nós deixamos lá, inclusive, uma bandeira de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, como prova da nossa amizade. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado.